Obrigado, Cassiolato. Eu começo agradecendo aos organizadores, ao FRJ pela oportunidade de reencontrar aqui professores, colegas, amigos, tanto tempo. E também a oportunidade de refletir um pouco junto com vocês sobre o futuro do desenvolvimento. Não é propriamente uma tarefa fácil, por vários motivos. Talvez o mais imediato é que nós vivemos um momento no Brasil de extrema dificuldade. Semana passada eu estava olhando os dados do desempenho do último relatório de desempenho dos países da América do Sul em 2015, ou 2016 ainda não estão. É muito curioso observar que, apesar de todas as dificuldades da crise global, fim do boom das commodities, tudo mais, praticamente todos os países da América do Sul ou experimentaram algum crescimento, ou pelo menos não recuaram, com duas exceções: Brasil e Venezuela, que em 2015 tiveram quedas do produto um pouco superiores a 3%. O que o Brasil e a Venezuela têm em comum? Fora o fato de estar na América do Sul, um clima tropical, em parte pelo menos. Deve ter alguma razão, não pode ser só coincidência. Não é? Eu acho que uma das coisas que tem em comum é que os dois países foram cenário de uma guerra econômica e política provocada pela decisão das elites de tomar de assalto ao poder. Essa é a situação em que nós nos encontramos. Então, não é propriamente um momento fácil para refletir sobre o futuro do desenvolvimento. Entretanto, o Luciano tem razão quando ele disse que nesses momentos, justamente, que a gente tem que olhar para o futuro com um espírito positivo, ambicioso, à altura do que o país precisa. Então, se a gente faz esse esforço, aparece outro tipo de dificuldades. Tem muito a ver com nossos problemas cotidianos aqui no Brasil. Tem a ver com o fato de o mundo todo viver um momento de grandes transformações, que torna mais difícil encontrar uma base firme sobre a qual antecipar o futuro. Talvez o sentido mais geral dessas transformações que vivemos seja o da crise da globalização. Quando eu era estudante e algum professor fazia referência a um período longo de expansão, normalmente era relativo aos 30 anos dourados, aos 30 anos gloriosos do pós-guerra. Se 30 anos é uma boa referência cronológica para um ciclo longo de transformações, é preciso registrar que a globalização também teve 30 anos. Os 80, os 90 e quase toda a primeira década do século XXI até a crise de 2008. E produziu na sociedade e na economia mundial transformações tão profundas quanto as do ciclo longo de expansão do pós-guerra. Transformou totalmente a economia global, transformou a economia asiática, transformou a geopolítica do mundo, produziu novas potências, como a China, produziu também, eu não preciso reproduzir o que todos vocês já sabem, desequilíbrios patrimoniais gigantescos, comprometendo as finanças das famílias, das empresas, dos governos, dos bancos centrais, que é o que a gente está vivendo hoje. Até mesmo sistemas financeiros sólidos, bancários, como o da Alemanha, parecem ter seus problemas. Então, pensar no futuro do desenvolvimento no contexto de uma crise profunda, de caráter estrutural, não é tarefa simples. Para início de conversa, qual das dimensões é a mais relevante para pensarmos no desenvolvimento? A tecnológica? Devemos pensar no desenvolvimento que vem como associado a uma grande transformação tecnoprodutiva? É uma opção.
devemos pensar o futuro do desenvolvimento privilegiando a dimensão geopolítica? Pode ser outra opção. Pensar na dimensão social? Em qualquer uma dessas dimensões, os desafios que surgem para o desenvolvimento são enormes para quem tenta ainda se desenvolver. Aliás, mesmo para quem já é desenvolvido, né? Então, eu tentei, nessa contribuição para o livro, que na verdade transcreve algumas observações que eu fiz num seminário no BNDES, na primeira metade do ano, né? Eu tentei partir de uma das dimensões possíveis. Não é a única e talvez nem seja a melhor, mas há um fato notório, um fato que chama enormemente a atenção quando a gente analisa o espectro de transformações que a globalização trouxe. Chamou minha atenção, e acho que é prudente chamar também a de vocês, é a enorme concentração de poder econômico, político e militar que esses 30 anos trouxeram. A caminhada do capitalismo, a fuga do capitalismo, da crise dos anos 70, levou, entre outras muitas coisas, a uma enorme concentração de poder. E essa concentração de poder traz duas consequências visíveis, estão nos jornais, para países como o nosso que ainda precisam encontrar um caminho para se desenvolver. A primeira conclusão, a primeira consequência é uma acentuação da assimetria de poder entre os Estados nacionais e os grandes grupos privados. De todas as formas, financeiras, produtivas, da mídia. O equilíbrio do poder entre os Estados e o capital se alterou profundamente. Os Estados nacionais hoje, e não estou falando apenas dos Estados nacionais, dos países, das economias pequenas, vivem paralisados ou pelos compromissos que assumem voluntariamente com os grupos privados, domésticos, ou pelas pressões que sofrem de organizações, agências multilaterais no exterior. Paralisados por N rankings, que, assim que tomam qualquer iniciativa que desagrada esses interesses, o jogam lá para baixo, no ranking do clima de negócio, do respeito aos direitos de propriedade, do respeito às regras de mercado, testes e rankings de como se saem os alunos das escolas. Então, a paralisia dos Estados nacionais, a margem de ação, os graus de liberdade, diminuiu muito. Eu não vejo como possa recuperar rapidamente. A segunda consequência, que tem bastante, eu diria, relevância para a nossa reflexão aqui sobre o futuro do desenvolvimento, que está relacionada com a anterior, dessa assimetria de poder entre Estados e setor privado, é o divórcio, o distanciamento crescente entre os Estados nacionais e as sociedades. Sociedade civil. Porque essa paralisia dos Estados nacionais, essa incapacidade de proteger a população dos avanços da globalização, essa incapacidade de recuperar algum grau de iniciativa para defender o padrão de vida, o nível de vida, a qualidade de vida, direitos da população, não fica impune. A população se revolta contra o Estado, contra a classe política, contra as instituições. A sensação de fragilidade, de desamparo da população tem consequências políticas, não somente no mundo em desenvolvimento. Vejam aí o hemisfério norte. Todo mundo se perguntando quem que vai ganhar na próxima eleição nos Estados Unidos. Sobre a França ninguém duvida, né? Já está mais ou menos claro quem que vai ganhar. A dona Merkel, que era uma deusa, saída dali uma ópera do Wagner, acaba de perder as eleições regionais. A Espanha precisa fazer 3 eleições para formar governo.
O nacionalismo, a xenofobia, todas as manifestações de revolta, de ódio da população e seu divórcio em relação às instituições democráticas, da democracia representativa, são consequências da sensação de vulnerabilidade. Essas coisas normalmente não acabam bem. Nós, durante uma década, passamos um pouco ao largo disso. Nossa realidade aqui nos fez demorar para perceber isto, que agora estamos sofrendo também e vamos sofrer. Mas então, visto desde esse ângulo, talvez a tarefa principal que define o rumo do nosso desenvolvimento seja, digamos, o aspecto no qual deveríamos concentrar nossa reflexão, nossa ação também, é na construção de uma base social organizada e informada que possa dar algum suporte à nossa estratégia de desenvolvimento. Isso significa que a agenda de desenvolvimento não pode ser qualquer uma. A agenda de desenvolvimento, para que ela tenha alguma chance de emplacar, por dizer dessa maneira, junto à sociedade, tem que ser uma agenda que claramente, pelo menos no nosso caso, mas seguramente não apenas no nosso caso, coloque a redução da desigualdade com letras bem grandes na frente. A agenda deve ser construída até pela experiência bem sucedida que tivemos agora há pouco. Deve colocar. E as outras coisas decorrem. Então, uma agenda de desenvolvimento que foca na redução da desigualdade deve se preocupar com construir as bases materiais que dêem sustentabilidade à redução das desigualdades, melhora da qualidade de vida e ampliação e garantia de direitos. Isso significa que a gente deve pensar a política industrial de um outro ângulo. Não é pela competitividade em si. A gente deve pensar na reindustrialização, que mencionou na cena, não pela indústria em si. Nosso desenvolvimento científico e tecnológico deve ser um instrumento e não um objetivo. E assim por diante. Eu acho que a gente consegue fazer isso. Temos bons exemplos na nossa própria história, de pessoas que nos ajudaram em outros momentos e podem seguramente ainda nos ajudar a construir essa agenda. O Luciano é um bom exemplo disso. Muito obrigado.